Você já parou para pensar no que as histórias bíblicas mais sombrias podem nos ensinar sobre os desafios do mundo de hoje? Pois bem, prepare-se para uma narrativa que vai mexer com suas emoções, desafiar suas crenças e trazer lições profundas. A história do levita e sua concubina, narrada no livro de Juízes, é uma daquelas que poucos têm coragem de explorar. E não é para menos. Traição, violência e uma busca por justiça que beira a destruição total. Mas dentro desse caos, há mensagens que podem transformar a maneira como encaramos as adversidades. Imagine um cenário onde a ausência de liderança leva uma nação inteira ao colapso moral. Parece familiar? Agora traga isso para os dias de hoje. Decisões que parecem certas, mas acabam gerando consequências devastadoras. Essa história bíblica não é apenas sobre o passado. Ela é um espelho de nossos dilemas modernos. Enquanto você acompanha cada detalhe, vai perceber que essas lições estão mais próximas de sua vida do que você imagina. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha comigo explorar essa incrível jornada. No silêncio das montanhas de Efraim, um levita inicia sua jornada, acompanhado de uma concubina, para buscar uma reconciliação após ela ter fugido para a casa de seu pai. Este ato, aparentemente simples, carrega em si uma tensão que reflete as fragilidades de uma sociedade sem liderança. Essa relação, marcada por uma reconciliação após uma fuga, revela o cotidiano de vínculos frágeis que ecoavam em uma sociedade sem liderança central. O caminho para sua casa é repleto de tensão, mas um dilema emerge ao chegarem em Gibeá, terra dos benjamitas. A recusa de hospitalidade pública força o levita a aceitar abrigo de um ancião. Mal sabiam que aquela noite seria marcada por um ensinamento sombrio e brutal, onde a degradação moral da sociedade e a ausência de liderança viriam à tona de forma avassaladora, impactando para sempre as tribos de Israel. A escuridão da noite trouxe não apenas descanso, mas também o mal. Homens perversos da cidade cercaram a casa e exigiram algo impensável: o levita. Aqui, a história bíblica escancara a degeneração moral de uma época onde cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. O ancião, temendo pela honra do hóspede, oferece sua própria filha e a concubina. Essa escolha revela o peso de uma cultura que protegia seus rituais de hospitalidade acima da dignidade feminina. Esse ato, ainda que inserido em um contexto histórico, nos leva a questionar: até onde as normas sociais podem justificar a negligência com a dignidade humana? Quais lições você pode extrair de decisões tão extremas? Sob pressão, a concubina é entregue. Abandonada à mercê dos algozes, ela sofre uma violência inimaginável durante toda a noite. A narrativa nos coloca diante da brutalidade humana e do silêncio cúmplice de quem poderia intervir. Isso nos leva a uma reflexão prática. Quantas vezes hoje ignoramos injustiças ao nosso redor para manter nossa zona de conforto? Pense nisso. Será que nossos atos e omissões não perpetuam ciclos de dor semelhantes? Pela manhã, o levita encontra sua concubina sem vida, caída na soleira da porta. Sua reação não é de luto, mas de uma frieza que arrepia. Ele carrega o corpo para casa e, em um ato chocante, corta-o em 12 partes, enviando-as às tribos de Israel como um grito de revolta. Este ato, macabro e simbólico, desperta uma reação nacional. Imagine o impacto de um ato tão extremo nos dias de hoje. Qual seria a sua resposta? Esse gesto simboliza um clamor por justiça, ainda que de forma brutal. Essa história bíblica transcende o tempo, mostrando como a ausência de moralidade e liderança pode levar a extremos. As tribos, ao receberem os pedaços do corpo, não podem ignorar o apelo. Mas essa narrativa também nos obriga a olhar para nossa própria responsabilidade em questões coletivas. Será que só nos mobilizamos diante de tragédias chocantes
E mais, como lidamos com o mal quando ele surge em nossa sociedade? São reflexões que ecoam até hoje. A tragédia da concubina não se encerra aqui. O grito de justiça lançado pelo levita se transforma em uma convocação à guerra. Esse desfecho, no entanto, carrega em si uma sombra ainda maior: o preço da retribuição. A lição que se inicia aqui é clara. Quando a justiça é buscada sem equilíbrio, ela pode transformar-se em um ciclo de destruição. E é exatamente isso que nos leva ao próximo capítulo dessa história bíblica tão marcante. Os eventos que se desenrolam no capítulo 20 do livro de Juízes são uma consequência direta desse clamor por justiça. As tribos de Israel, profundamente chocadas com a atrocidade, se reúnem em Mispá, um gesto raro de unidade em uma época de divisões. Ali, exigem que os culpados de Gibeá sejam entregues. A recusa dos benjamitas, que escolhem proteger os seus, marca o início de uma guerra civil. Isso nos faz refletir. Quantas vezes a lealdade cega e o orgulho impedem a resolução pacífica de conflitos? Nos primeiros confrontos, os benjamitas demonstram ser guerreiros formidáveis. Com habilidade e estratégia, eles derrotam os exércitos de Israel por 2 vezes, causando grandes perdas. Essa história bíblica não é apenas sobre batalhas, mas também sobre perseverança diante de derrotas. Quantas vezes, ao enfrentar dificuldades, nós também nos sentimos desanimados e prontos para desistir. A persistência do povo de Israel aqui é um exemplo claro de como a determinação pode mudar o curso dos acontecimentos. Antes da terceira batalha, Israel busca a orientação divina através de jejuns e sacrifícios. Essa pausa para buscar direção nos ensina sobre a importância de refletir e alinhar nossas ações com nossos princípios antes de tomar decisões importantes. Em aplicação prática, isso pode ser traduzido para os dias atuais como a necessidade de ponderar antes de agir em momentos de tensão. Você costuma refletir antes de tomar uma decisão significativa? Com uma nova estratégia e confiança renovada, os israelitas montam uma emboscada contra os benjamitas. O resultado é devastador para a tribo de Benjamim, que perde quase todo o seu exército. Essa vitória, porém, vem acompanhada de uma dura lição. Mesmo quando buscamos justiça, é essencial considerar as consequências de nossos atos. Você já pensou sobre como suas ações podem impactar outros, mesmo quando você acredita estar certo? A destruição da tribo de Benjamim deixa Israel com um dilema moral. Apesar de seu crime, os benjamitas também fazem parte do povo escolhido. Isso nos leva à questão da reconciliação e do perdão. Como podemos equilibrar a busca por justiça com a necessidade de restaurar relações? Essa tensão é o que conduz ao capítulo seguinte, onde a solução para a sobrevivência de Benjamim nos desafia a pensar sobre sacrifícios e redenção. Com o capítulo 21, a história bíblica chega a um ponto de tensão moral ainda maior. As tribos de Israel, ao perceberem a quase extinção dos benjamitas, enfrentam o peso de suas ações. Um juramento anterior de não permitir que suas filhas se casassem com os sobreviventes de Benjamim os coloca diante de um dilema. Como equilibrar justiça e misericórdia? Essa questão ressoa fortemente em nossas vidas. Até que ponto nossas decisões podem ser flexíveis diante da necessidade de redenção? A solução encontrada envolve um ato controverso. Uma cidade que não participou da aliança, Jabes-Gileade, é atacada e suas mulheres são dadas aos benjamitas como esposas. Aqui vemos um exemplo de como a busca por resolver um problema pode gerar outros. Você já refletiu sobre as consequências indiretas de suas soluções? Essa história bíblica nos mostra como escolhas apressadas podem trazer novos desafios, mas a crise ainda não está resolvida. O festival em Siló
torna-se uma oportunidade para que os benjamitas raptem mulheres para se casarem. Essa solução, por mais questionável que pareça, permitiu que a tribo de Benjamim continuasse a existir. Pense nisso. Quantas vezes aceitamos soluções imperfeitas para evitar perdas maiores? O que você faria em uma situação de tamanha pressão moral? No final, a tribo de Benjamim é restaurada, mas a um custo moral significativo. Essa narrativa bíblica nos desafia a refletir sobre as escolhas que fazemos quando estamos encurralados. A busca pela sobrevivência nem sempre é limpa ou simples. Você já se viu em um dilema onde qualquer decisão parecia errada, mas algo precisava ser feito? Essa história mostra que, até mesmo nas situações mais sombrias, ainda há espaço para aprender e crescer. Ao final dessa história bíblica, somos convidados a considerar como reconciliação e justiça podem coexistir. Apesar das falhas humanas, a graça divina permite que um futuro seja construído. Assim como os israelitas, somos constantemente desafiados a equilibrar disciplina com compaixão. O desfecho aponta para a necessidade de uma liderança maior, algo que somente Deus poderia oferecer. E assim, a história deixa suas lições para que possamos aplicá-las em nossas próprias vidas, criando um elo direto entre o passado bíblico e nossos desafios modernos. E agora, diante de tudo o que você acabou de conhecer, qual é o impacto que essas histórias bíblicas trazem para a sua vida? O que podemos aprender sobre justiça, reconciliação e as escolhas que moldam o futuro? Essa narrativa, carregada de desafios morais e consequências profundas, é um convite para refletirmos sobre como lidamos com as adversidades e com os dilemas que nos cercam. A pergunta que fica é: até que ponto estamos dispostos a buscar o equilíbrio entre justiça e compaixão em nossas próprias vidas? Será que conseguimos aprender com os erros do passado e aplicá-los para construir algo melhor? Pense nisso e compartilhe nos comentários. Qual lição mais tocou você nessa jornada pela história bíblica de Juízes? Se você quer continuar explorando histórias como essa e descobrir como elas se conectam com os dilemas atuais, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro de todos os novos conteúdos. Essa é apenas a ponta do iceberg de um universo rico em ensinamentos e reflexões. Vamos juntos mergulhar ainda mais